Milionários, se liguem, as próximas horas podem ser de grande oscilação para o mercado de criptomoedas. A gente pode ver uma grande explosão do Bitcoin ou uma queda acentuada. Então as próximas horas serão bastante decisivas para o futuro dos mercados. Bom, o presidente Donald Trump hoje enviou uma equipe para o Paquistão. Essa equipe vai fazer uma reunião presencial com o governo do Irã para um possível cessar-fogo. Na sexta-feira 17, o Bitcoin chegou a subir 5%, alcançando aí os 78 mil dólares e 200. Isso porque o Estreito de Hormuz foi totalmente aberto. Eles estavam em um possível cessar-fogo. A passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz foi oficialmente declarada totalmente aberta durante o período restante do cessar-fogo. Porém, esse cessar-fogo não durou muito e no sábado ele já foi fechado novamente. Tivemos um final de semana de correção porque o Irã decidiu fechar de novo. Tá um abre e fecha, ou seja, tá uma palhaçada esse negócio aí, né? E quem tá lucrando de verdade são os grandes players, né? Com essa oscilação e informações privilegiadas. Qualquer coisa que o Trump fala ali nas redes sociais, vou bombardear, não sei o que, o mercado cai. E agora teve cessar-fogo, o mercado sobe para cima. Pelo amor de Deus, cara, o Bitcoin tá extremamente sensível à geopolítica, às notícias macro. É isso que tá mandando nos preços do Bitcoin. O que vai fazer o Bitcoin subir de fato, cara, decolar para cima aí, é se a gente vê o fim da guerra amanhã, tá? Sair ali um acordo extraordinário, um acordo que vai beneficiar as duas partes ali, eles, né, entrar num consenso entre as duas potências, finalizar. Petróleo deve cair, Bitcoin deve subir, tá? No presente momento que eu gravo este vídeo, Bitcoin está trabalhando acima das médias desde o dia 7 de abril, fazendo pivôs de alta, rompendo aqui a média de 100 períodos, que é uma média extremamente importante, tá? A gente perdeu a média de 100 períodos, foi aqui no dia 14 de janeiro de 2026, então fazia muito tempo que a gente não retomava, fazia vários meses aí que a gente não retomava essa média. Aí agora a gente vem, rompe ela e está fazendo um possível pivô de alta para ir ao encontro do topo do canal, tá? A gente está trabalhando nos extremos desse canal aqui, ó. Então a gente pode vir aqui testar a faixa dos 80 mil dólares topo do canal em um possível cessar-fogo, tá? Se de fato a gente vê o final da guerra, coisa que eu acho mais propício a acontecer, a gente pode vir testar aí os 80 ou quem sabe até os 83 mil dólares, média de 200 períodos. Aí sim, a média de 200 períodos a gente perdeu em 3 de novembro de 2025. Né? Então, olha quantos meses faz que a gente não vem fazer um teste nessa média aqui. Muitos meses. Mas tem uma coisa que me preocupa e a gente vai estar vendo aqui ao longo deste vídeo. Então já vale o seu like. E em meio a isso tudo, grandes instituições aí estão comprando muitos bitcoins. Em meio a isso tudo, galera, já batemos mais de 600 pessoas dentro do nosso grupo da IA Cop Trade. Exatamente, eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. Esse início de semana tá sendo absurdo, sensacional. Se liga só, ontem, né, eu postei ainda para o pessoal, né, absurdo recorde em ganhos, a semana começando de um jeito fenomenal, com ganhos acima de 10%. Muitas operações foram finalizadas ontem à noite na abertura do ouro. Já somos 211 pessoas copiando. Rendimento absurdo no dia de ontem, né? Aqui você consegue estar entrando no grupo, com o link que está na descrição do vídeo. Em apenas 7 minutos você vai aprender a fazer o cadastro, criar a conta copy, fazer o depósito e já começar a copiar todas as operações. A IA está em operação no presente momento que eu gravo este vídeo, tá? Então já são mais de 210 pessoas
pegando essas operações aqui, ó, IA em operação aqui agora, certo? E vamos ver como que vai ser o fechamento do dia de hoje. E você tem acesso a isso tudo, tá? Então já é mais de 70,80% de retorno no COP, totalmente automático. Só cria conta, coloca o saldo para cá para dentro e deixa a inteligência artificial trabalhar para os senhores e as senhoras. Só ontem teve um dos nossos colegas que estão copiando aqui a estratégia da IA que faturou mais de 10 mil reais. Ou seja, o cara estava de boa em casa, a hora que começou as negociações do ouro, teve um gapzão a nosso favor para baixo, que a IA estava operando, e o cara faturou mais de 10 mil reais. Para começar a semana, imagina? Então, cara, eu estou muito feliz com o retorno que a IA está proporcionando para todos nós. Link na descrição deste vídeo para os senhores e as senhoras, tá bem? Bom, milionários, o que me preocupa, tá? Bom, a gente pode ver que a gente tem aqui uma semelhança técnica, né? Uma semelhança gráfica desse primeiro canal de alta que foi caracterizado como uma bandeira de baixa, né? Agora a gente tem uma segunda figura praticamente igual, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tá? Então, por que me preocupa isso aqui, galera? Porque a gente pode ver que aqui, ó, nessa figura aqui, a gente teve, ó, antes de um colapso para baixo, a gente teve aqui, ó, um pivô acima das médias. Os preços ficaram trabalhando um tempo acima das médias, rompemos a média de 100 períodos aqui, fomos até a metade aqui, entre a média de 100 e 200, para depois o mercado virar novamente e ter uma queda forte para baixo, né? Essa queda aqui foi uma queda de, até o fundo, 38%, tá? Não estou dizendo que vai acontecer o mesmo, mas se não houver um consenso entre as duas potências, não houver um cessar-fogo, a gente pode ter um movimento contrário, tá? Então, ó, a gente vem fazendo pivôs de alta acima das médias, a gente rompeu a média de 100 períodos, a gente ainda pode subir um pouco mais, tá? A gente pode vir testar aqui os 80 mil dólares em um possível cessar-fogo ou, quem sabe, até 83 mil dólares. Mas e se não houver um cessar-fogo? Se não houver um cessar-fogo e a gente vier a perder as médias nos próximos dias, algo semelhante a isso aqui pode acontecer, tá? Então, por isso que eu digo, pode ter grande volatilidade. Ou o mercado explode de fato para cima em um possível cessar-fogo, fim da guerra, Bitcoin indo com tudo para cima, petróleo caindo com força total, inflação sendo moderada no mundo, né, nos próximos meses com a queda do petróleo, a inflação voltando a ser controlada. Quem sabe, né, uma possível queda dos juros com a substituição do presidente do Banco Central dos Estados Unidos nos próximos meses também acontecendo, tá? Isso tudo favorece o Bitcoin a ter uma explosão para cima, tá? Mas se isso não acontecer, não tivermos um cessar-fogo e a guerra se estender por mais tempo, aí volta a gerar incerteza para os próximos meses, juros tende a ficar neutros ou quem sabe o Fed pode até subir novamente os juros, isso não é benéfico para criptomoedas, tá? E isso favorece a queda, porque o petróleo volta a subir, inflação volta a predominar, juros estáveis ou volta a subir, e isso é ruim para criptomoedas, tá? Aí a gente pode ver, quem sabe, nesse pior cenário, cara, acontecer semelhante ao que aconteceu aqui. Então, isso é a única coisa que me preocupa para as próximas semanas, tá? Se não houver esse cessar-fogo, a mesma coisa pode acontecer aqui, ó. Quem sabe a gente sobe mais um pouquinho e quando vê a gente, puf, volta a cair. Imagina se a gente ver uma queda semelhante a essa dos preços atuais, uma queda de 38%, levaria os preços do Bitcoin para 45 mil dólares, que é uma região que eu venho alertando vocês que pode uma hora acontecer. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você acha que o fundo dessa queda do Bitcoin foi os 60 mil
Ou você acredita que as coisas não vão normalizar tão fácil assim e que o Bitcoin pode ainda buscar 45 mil dólares como fundo antes, daí sim, de voltar com tudo para cima e conquistar novas máximas históricas? Deixa aí nos comentários, tá? Então, eu acredito que pode acontecer isso. Cessar o fogo, a gente pode buscar até 83 mil dólares nos próximos dias. Se não houver o cessar-fogo lá nessa reunião presidencial deles amanhã, a gente pode até subir ou já começar a cair forte e a mesma figura que aconteceu aqui pode se concluir, porque está muito idêntico, está muito igual. E aí, quem sabe, a gente pode ver uma nova queda aí, né, para o Bitcoin, e essa queda a gente pode, né, se for igual a primeira figura técnica, que a gente poderia ver o Bitcoin aí na faixa dos 45 mil dólares como fundo antes de uma próxima alta grande aí, tá bem? Então, deixa aí o que você acredita. Bom, como eu acabei de falar, Trump confirma que sua equipe de negociação viajará ao Paquistão na segunda-feira e ameaça destruir usinas de energia e pontes iranianas caso nenhum acordo seja alcançado. O Irã rejeitou a segunda rodada de negociações com os Estados Unidos devido às exigências de Washington. Então, se não houvermos um consenso entre as duas potências amanhã, na terça-feira, nesta reunião, é a última chance, diz o Trump em postagem nas suas redes sociais. Amanhã é a última chance do cessar-fogo. Caso contrário, ele vai atacar com força total, destruindo usinas, etc. Por isso que eu digo que é bem provável que possa sair algo benéfico amanhã lá dessa reunião, consequentemente impulsionando os mercados para cima e o petróleo para baixo, tá? Mediante a isso tudo, a strategy de Michael Saylor comprou mais 34.164 bitcoins no valor de 2,55 bilhões de dólares. E especialistas acreditam que o próximo alvo do Bitcoin pode ser 98 mil após superar o obstáculo crucial, né? Aqui já diz, ó. Bom, em análise técnica separada de Tyler Hickey, analista técnico e coeditor da Savings Report Research, também sugeriu que a configuração do Bitcoin estava começando a parecer mais atraente. A relação risco-retorno compensa, né, de comprar, adicionar Bitcoin está melhorando consideravelmente, disse Hickey ao MarketWatch na terça-feira. Se os futuros do Bitcoin, caso confirme uma quebra acima de 74.685, quebra que a gente já viu, né, já chegou a 76 mil, a criptomoeda poderá subir rapidamente em direção aos 83 mil dólares, que é um dos alvos que eu acabei de mencionar para os senhores e as senhoras, que é a média de 200 períodos. Depois disso, os investidores devem mirar a meta secundária de 92 mil dólares, disse Rickey. A analista acredita então que o Bitcoin pode ir entre os 92 a 98 mil dólares nas próximas semanas, com as coisas melhorando, né? E, mediante isso tudo, né, uma instituição de Wall Street com 233 anos de histórias apostou tudo em criptomoedas RWA. Eles acreditam que o setor que mais deverá se destacar entre as altcoins nos próximos meses é RWA, e eu venho alertando os senhores e senhoras, falando sobre esses ativos de RWA muito aqui no canal, como narrativa centro para uma próxima alt season, tá? Uma próxima alt season, RWA, inteligência artificial, ativos de infraestrutura deverão se beneficiar e muito, e eu venho trazendo constantes vídeos para você sobre essas criptomoedas aqui no canal Milionários com Cripto. Bom, falando em altcoins, no presente momento que eu gravo este vídeo, Ethereum também dentro de uma figura, né, um canal de alta, o Ethereum que também chegou a romper a média de 100 períodos, e se a gente voltar a subir, o Ethereum voltar a subir e confirmar um novo pivô de alta, rompendo essa resistência deixada aqui nos 2.450 dólares, a gente pode ver o Ethereum buscar aí até os 3 mil dólares. Isso porque a gente está dentro de um grande vão aqui, ó, certo? Então a gente captou liquidez, Bitcoin rompeu médias, está fazendo pivôs de alta, e se as coisas flexibilizarem nos próximos dias, aí amanhã com cessar o fogo, a gente pode ver uma grande alta do Ethereum em busca dessa próxima região de liquidez aqui,
região próxima aos 3 mil dólares. Agora, se isso não acontecer e as coisas piorarem nas próximas horas, a gente poderia ver o Ethereum vir novamente testar os 2.050 dólares, e se a gente perder essa região aqui, que é a POC, junto da linha de tendência inferior desse canal, tá? A gente pode ver o Ethereum aí buscar o último fundo na faixa dos 1.750, não é o que a gente quer ver alta. Enquanto isso, Solana totalmente estagnada, sem grandes oportunidades para o curto prazo, dentro de uma zona de acumulação. Solana que subiu bem no dia 17, mas devolveu toda a alta e agora já está abaixo das médias, né? Se Solana não voltar a subir e fechar acima da POC hoje, risco da gente vir testar esse fundo do canal de consolidação nos 76 dólares. Perdendo esse fundo, a gente pode ver Solana aí testar 67 dólares, tá? Agora, se a gente voltar para cima das médias, romper os 90, a gente vai ver Solana aí nos próximos dias indo buscar 100 dólares, tá? Que é o que a gente quer ver. E XRP subiu bem nos últimos dias, agora veio fazer testezinho nas médias e já tá voltando a subir. XRP, que é uma das criptomoedas que mais vem se destacando com entradas via ETF. E na Ledger, a XRP se tornou a terceira maior criptomoeda do mundo em volume de negociação, ultrapassando a Solana. XRP está nos holofotes, está no centro das atenções aí institucionais, comprando muito criptomoeda XRP nos últimos dias. E se ela fizer esse pivô de alta aqui, ó, ela voltar a subir aí nos próximos dias, romper a faixa do 1,51, topo deixado no dia 17 de abril, eu acredito que ela pode buscar o topo do canal no 1,60 e, consequentemente, buscar o alvo aí projetado para vocês nos últimos dias, que eu deixei destacado, no 1,80, tá? Tudo vai depender de amanhã. Grandes oscilações deverão acontecer para o mercado de criptomoedas. Deixa o que você pensa aí nos comentários sobre isso tudo. As próximas horas prometem grande volatilidade. Não deixe de entrar também no grupo do nosso COP na descrição do vídeo e comece a lucrar com inteligência artificial 24 horas por dia aí junto com nós. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.